padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Fecunde Deus com a força do seu amor nossos corações, para que nós possamos abrir o nosso coração e nos deixar tocar pela palavra santa de Deus nesta tarefa nossa de proclamar a palavra e de especialmente acolhê-la com redobrado amor. Assim, neste domingo, dia do Senhor, inaugurando o caminho desta segunda semana do tempo da Quaresma, possamos ser fecundados pela força do amor de Deus e escutar a voz que vem do alto. Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Pois enquanto ressoava a voz, Jesus encontrou sozinho os discípulos ali, calados, e no entanto não contaram a ninguém o que tinham visto. Somos, portanto, interpelados a fazer a experiência de uma alegria que tem raízes, como comenta nas suas homilias São João Damasceno, retomando a palavra de Pedro. Como é bom para nós estarmos aqui. Quem, com efeito, consentiria em receber as trevas em lugar da luz? Vede o nosso sol, como é belo, como agrada aos olhos, como é bom, como desejamos contemplá-lo, como brilha, como são cintilantes os seus raios. E a vida, vede como a vida é doce, quanto amamos a vida. Mas esta luz, de onde procede toda luz, quanto não será mais desejável e mais doce ao coração. E a vida em si, de onde decorre toda a vida, na qual temos todos a existência, o movimento e o ser, quanto não será mais digna do nosso amor e da nossa sede. Mas há um desejo, por mais ardente, nenhum pensamento, por mais profundo, que possam dar a medida da sua suprema grandeza. Ela excede toda comparação, escapa a toda medida. Como medir um ser infinito que o pensamento não pode conceber? Esta luz excede todas as criaturas da natureza. Ela é a vida que venceu o mundo. Como não seria infinitamente agradável permanecer junto dessa luz? Assim não é descabida a reflexão de Pedro. No entanto, era preciso que o bem supremo não estivesse reservado apenas para os que se encontravam no Tabor. Era preciso atingir todos os fiéis, encontrar o caminho de seus corações para que o maior número pudesse participar daquela grande graça. Assim era preciso que se consumassem a cruz, a paixão e a morte de Cristo. Não era bom que permanecesse no Tabor aquele que devia resgatar o mundo com seu próprio sangue, sendo esse o objetivo da encarnação do Verbo. Naquele tempo, Jesus levou consigo João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amado e amada de Deus, o Senhor escolhe Pedro, Tiago e João e sobe a montanha para rezar. Chama-nos, a mim, a você, a cada um de nós. Precisamos atender o convite que Ele nos faz, para que nós possamos compreender a grandeza do seu amor que se manifesta quando Ele muda de aparência e sua roupa fica branca e brilhante,
para ouvirmos de fato a grande indicação: este é o Filho amado. Por isso ali ele conversava com Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Portanto, o mistério se revela. Pedro e os companheiros estavam com muito sono, mas despertado viram a glória do Senhor e os dois que ali estavam conversando com ele. Pedro disse a Jesus, maravilhado diante de tudo aquilo: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro começava a compreender a grandeza do amor de Deus manifestada, esta grandeza no mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Pedro nem sabia o que estava dizendo, na verdade. Começava a caminhar na direção desta compreensão que nós precisamos todos atingir. Por isso, depois de cobertos ali com a sua sombra, os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E da nuvem vem, portanto, esta voz que nós precisamos abrir o coração para ouvir. Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. A voz do Senhor ressoou e eles se encontraram de novo sozinhos. Os discípulos ficaram calados, não contaram a ninguém, percorreram o caminho. Tenhamos presente, irmãos e irmãs, para nos motivar o que nos diz nos seus sermões São Leão Magno. O Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas e de tal modo fez resplandecer o seu corpo semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com ele também enriquecido, e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandece em Cristo, nossa cabeça. Supliquemos a Deus a graça desta esperança, para que nós possamos escolher aquilo que é bom e caminharmos na força do amor de Deus. Unidos à amada Mãe Maria, discípula exemplar que compreende esse mistério, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida,
Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira.